Chega a ser espantoso o avanço que a humanidade teve, especialmente na área da tecnologia. Quando comparamos o avanço que houve em poucos anos, é espantoso. Sabe que avanços que nós tivemos só nesse século, ainda está no começo, comparado com o século XX, já é espantoso. Imagine quem estiver vivendo no fim desse século, comparando o século XXI com o século XX, vai ser até motivo de piada, né? Sabe que já existe museu do celular na Europa, na Suécia, se não me falha a memória. Então, você imagina, museu do celular. O celular nasceu outro dia, mas já tem museu, porque tem peças que são realmente muito antigas comparado com os smartphones de hoje. Diante disso, muitos alegam que o comportamento da humanidade, que também mudou, tem que ser aceito por Deus, porque o homem muda. Tudo muda, é o que dizem os intelectuais, ou aqueles que são metidos a intelectuais também, aqueles que não têm conhecimento do que estão falando, e aqueles que acham que têm conhecimento do que estão falando. Então, esse é um dos argumentos muito utilizados pelas pessoas que não têm um apreço muito grande por Deus, pela vida espiritual, que é o objetivo aqui do nosso canal. E a influência dessas pessoas é tão grande que até mesmo nas igrejas, que deveriam ser um centro espiritual para as pessoas, essas ideias são cada vez mais aceitas, né? A igreja exagerou no passado na questão da vestimenta, né? Houve um exagero, um rigor muito grande. E hoje eles foram para o outro lado, não existe critério algum, né? Então, a pessoa se apresenta com uma vestimenta diante de Deus que ela não teria coragem de aparecer com aquela mesma vestimenta diante do Papa, por exemplo, que é o maior líder mundial do nosso planeta, certo? Então, a pessoa não teria coragem de se vestir daquela forma, né? Então, e Deus, como fica nessa história toda, né? E em Malaquias 3, verso 6, ele fala assim, eu, Senhor, não mudo. Eu não. Ele fez questão de nem passar isso para um profeta dizer, um apóstolo. Ele quis dizer, não, isso aí sou eu. Eu vou dizer direto. Eu não mudo. Então, nós estamos diante de um grande problema, né? Muitas vezes, quando uma pessoa necessita mudar e a família dela fica ali, de certa forma, acariciando os defeitos de caráter dessa pessoa, uma frase que nós usamos com respeito aos nossos familiares, especialmente aos nossos filhos, que nós não queremos que ninguém aponte defeitos aos nossos filhos, e também, e principalmente, a nós mesmos, nós dizemos assim, esse é o meu jeito. Esse é o jeito dele. Ele está agindo assim, está errado. Isso não é de acordo com a vontade de Deus, mas é o jeito dele. Né? É o meu jeito, né? Eu já conheci um homem que ele era extremamente agressivo em suas palavras, não era flexível e se dizia espiritual, né? Batia no peito dizendo que era um homem espiritual. O que ele dizia era assim, eu sou descendente de italiano. Então ele falava que isso era um ótimo motivo, uma ótima explicação para ele ser agressivo. Tá entendendo? Aí, se você fosse falar com a família dele, provavelmente falar, mas é o jeito dele. Olha, eu queria ser muito duro, talvez, no que eu vou falar, mas é o que a Bíblia diz. Nós não vamos entrar no céu do nosso jeito. Nós não vamos fazer parte do reino de Deus do nosso jeito. Ou nós aceitamos o jeito de Deus, que é o critério para morarmos em seu reino, ou nós não estaremos lá. Não duvide disso. Isso é verdade. Isso não muda. O caráter de Deus não muda. Suas regras e seus mandamentos não mudam, eles são eternos.
A Bíblia faz questão de dizer sobre isso. Os mandamentos do Senhor são eternos. Ok? Olha para as leis de Deus. Comece sempre assim. Quando você está estudando o assunto, comece pelo que você conhece e vá até aquilo que você não conhece. Quais das regras da natureza que Deus mudou? Desde quando a matemática foi descoberta, não inventada, porque ela não foi inventada, ela foi descoberta, desde que a matemática foi descoberta, mudou alguma coisa? Mudou as regras? Ah, era, antes 2 mais 2 era 4, agora é 5, né? Tem gente fazendo isso aí, né? Quer dizer que você não pode julgar, né? Tudo hoje é assim, não, você não pode julgar. A pessoa, eu quero ver quando chegar na hora do vestibular e a pessoa começar a recorrer com o advogado falando assim, olha, eu acertei, aí o professor que corrigiu a prova, não, você errou. Não, de acordo com a sua opinião, professor, eu estou errado, mas eu não vejo desse jeito, eu vejo do meu jeito. E do meu jeito, essa resposta aqui está certa e o senhor tem que aceitar. E aí vem o advogado e vai começar uma briga jurídica, né? Imagina que interessante. O sítio do Pontinhos, criado por Monteiro Lobato, era do pica-pau amarelo, do pica-pau vermelho, do pica-pau branco ou do pica-pau preto? Aí o sujeito responde, do pica-pau vermelho. Eu já vi até no desenho, pica-pau é vermelho. Aí não, o nome do livro é O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu não concordo. Não, não é assim que eu vejo. Será que nós vamos chegar a esse ponto? Parece que sim, viu? Tá difícil. As coisas são difíceis. Os argumentos que têm sido levantados por pessoas até ditas cristãs, está ficando difícil. Muita coisa, muita ignorância. E é terrível ver a ignorância de uma pessoa tão culta, inteligente, né? A pessoa começa a dar passos para trás, né? Uma hora eu vou contar uma história verídica sobre esse assunto de se afastar de Deus e começar a aceitar coisas banais. Mas eu repito, Deus quer, é claro isso na Bíblia, claro, Ele quer nos transformar. Temos que ser restaurados à sua imagem e semelhança. Se você não admite que você tem defeitos e pecados, você já está condenado, porque você não vai pedir perdão, e se você não vai ser perdoado, você não vai entrar no reino de Deus. Nosso primeiro passo é adquirir o perdão de Deus. Esse perdão, ele é transformador. A graça de Deus, ela é transformadora. Existe uma graça barata vendida por aí que não transforma ninguém. Ela apenas diz que Deus nos declara justos e santos, mas nós não somos nada, somos iguais a qualquer um, apenas Ele nos deu um passaporte para continuar pecando. Isso não é novo, né? Em Romanos, começaram a falar isso para Paulo, ele falava, por acaso Cristo é o ministro do pecado? Entendeu? Cristo não é o ministro do pecado. Cristo não veio trazer liberdade para pecar. Muitos dizem assim, a lei de Deus foi pregada na cruz, querendo dizer, agora nós estamos livres da lei. Livres da lei? Está livre para desobedecer a lei? Não, o que Paulo sempre escreveu, e toda a Bíblia, você está livre para obedecer a lei. Você não está mais sob o pecado, quando você aceita Cristo e a graça toma posse de você, então você está livre para ser obediente, não para ser desobediente. Isso é um grande ensinamento satânico. Satanás está conseguindo cada vez mais sucesso nesse ramo, porque as pessoas querem ir para o céu, mas só se for do jeito delas. Agora eu peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe. Nós estamos fazendo de tudo para que o canal cresça, para que os nossos vídeos melhorem. Por isso, pedimos a sua colaboração. O like é de graça ali, para se inscrever é de graça. Acompanhe nosso canal e compartilhe. Muito obrigado pela sua atenção.